Os hospitais, os centros de emergência, hoje tem padrão, tem um protocolo padronizado ou vai de instituição em instituição por conta da experiência Não, acho que que não, tiveram? mas eu vejo com muito bons olhos, eu acho que houve uma melhora muito grande, assim, várias sociedades médicas começaram a sensibilizar sobre o diagnóstico. Então, a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, por exemplo, eu sou inclusive convidado às vezes para dar aula em congressos sobre porfiria. Tem programas educacionais online de porfiria, sociedades de genética médica, sociedades de neurologia, até mesmo as sociedades de gastroenterologia. Então, isso tudo melhorou muito das pessoas pensarem nisso. Eu estou envolvido com porfiria há mais ou menos 15 anos, né? Que foi quando... Mentira, há 14 anos. Eu vi claramente uma mudança. Perfeito. Então, eu acho que está melhorando. Tá? Eu realmente acho que a gente está fazendo mais diagnóstico, fazendo diagnósticos mais precoces. A disponibilidade de fazer os testes genéticos, que eram extremamente caros, extremamente difíceis, hoje eles são disponíveis no Brasil. E, mais importante, o tratamento. Né? Durante muito tempo, a gente não tinha o tratamento. Então, a gente até fazia o diagnóstico e não tinha como tratar esse paciente. Né? Tinha que importar a medicação. Aí você vai importar a medicação, demora um mês e meio. O paciente já está em crise. Então, né? Então, eu acho que a gente melhorou muito o nosso cuidado com o paciente com porfiria, tá? Nos últimos anos. Que bom, que bom. E tanto pensando no paciente da esfera pública quanto privada, ele consegue... Óbvio que vai depender muito da infraestrutura, mas em termos de tratamento... No público eu ainda acho que é um pouco mais difícil, porque o tratamento é um tratamento caro. Né? O que a gente percebe é que, ao mesmo tempo, existe uma sensibilidade muito grande, porque a gente está falando de gente jovem que tem um quadro grave, às vezes vai estar entubado numa UTI, precisando de suporte e tudo isso. Então, muitas das vezes, a experiência que eu tenho com colegas que estão, às vezes o diretor do hospital fala, não, vamos sim tentar comprar, vamos tentar conseguir uma doação, vamos tentar fazer alguma coisa para ajudar. Né? E nesse sentido, a Abrapo, né, a Associação Brasileira de Porfiria, tem um papel muito importante. Né? Eu falo, né, eu conheci a Ieda assim que eu voltei dos Estados Unidos, que é inclusive uma paciente que tem porfiria, né? E que meio que vestiu a camisa e durante muitos anos ela que fazia tudo. Ela que educava, ela que corria atrás de diagnóstico, ela que corria atrás de tratamento. Então, a gente, mesmo quando a gente não tinha muita coisa, a gente tinha a Ieda. Entendeu? Então, a Ieda, durante muito tempo, tem muita gente viva no Brasil por causa da Ieda. Então, a gente conseguiu, mesmo com todas as dificuldades, garantir tratamento. Obviamente, não para todo mundo. Né? Hoje está mais fácil. Mas aí a gente sempre teve ajuda para conseguir que todo mundo se tratasse e ficasse bem. E aqui uma pergunta de leigo, né? Porque você comentou que tem ali o fator até 50% os fatores desencadeantes. Isso não pode previamente ser diagnosticado para que a pessoa evite? Ou isso seria, em termos de saúde populacional, muito caro? Exatamente. A grande dificuldade da doença rara é isso, né? Se você for fazer a pesquisa disso no Brasil inteiro... O mapeamento genético de todos. Você vai fazer de todo mundo para achar pouca doença. O que a gente pode fazer, eventualmente, é fazer pesquisa na família. Então, se você tem uma pessoa que fez o diagnóstico, talvez você testar familiares. Mas sair testando todo mundo é impossível. Mas tem que tomar cuidado com isso também. Tá? Por quê? Porque quando você vai pegar populações, por exemplo, na Suécia, que é uma população que tem uma herança que tem bastante porfiria, e você vai olhar a taxa de alteração genética, ela é bastante alta. É geralmente 1 para 25 mil. Tá? Mas desses pacientes que entram em crise, é muito menos. Né? Então, não é todo mundo que vai entrar em crise. Tá? Tem fatores protetores que a gente não conhece muito bem, tem os fatores de sorte, de não ter sido exposto ali a tal remédio e tal. Então, tem que tomar um certo cuidado, porque a gente não pode também sair chamando a alteração genética da doença, porque isso não é verdade. Né? Eu tenho vários pacientes que têm porfiria, que não tiveram condição de testar familiares e ninguém da família teve. Né? Então, a gente tem que entender um pouco que aqui é um pouco diferente. Esse talvez seja a grande dificuldade da porfiria, porque grande parte das doenças
genéticas raras, quando você tem alteração, você vai ter a doença. Vai desencadear. Né? Aqui não. Aqui você tem o risco de desenvolver a doença. De desenvolver o ataque, né? Desculpa, a doença não. Sim. Você tem o risco de desenvolver o ataque. E que grande parte das vezes não vai acontecer. Né? Então, é mais, eu acho que a educação de diagnosticar o ataque precoce, o tratamento precoce. Do que tentar... E aí depois você consegue, a nível familiar, falar sobre riscos, o que deve ser evitado, o que pensar quando ter uma crise e tudo mais. Olá, gostou desse episódio? E você não está inscrito ainda em nosso canal? Não acredito. Vai lá, se inscreva, deixa seu like e também indique para os seus amigos. E entre em nossa plataforma institutocolaborasaude.com.br e faça a sua doação.